Olá, pessoal, boa noite. Vamos esperando aí ficarmos ao vivo, esperando o pessoal se conectar. Muito bem, agora sim. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Renata, falamos aqui em nome da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida. Estamos fazendo o estudo contínuo e sistemático do livro Vinha de Luz. Hoje estamos no capítulo 25 e são todos muito bem-vindos. A live sempre começa, a gente fica ao vivo às 20h20 e a gente começa o estudo às 20h30. Nesses 10 minutos iniciais, a gente aproveita para conversar um pouquinho, para dar uns recadinhos, né, pessoal? Sempre importante. Então, para que começar os recadinhos, a nossa casa, ela tem uma sede, né, física, onde acontecem palestras e tratamento espiritual de forma presencial. Fica no Campo Limpo, em São Paulo. Funciona às terças e quintas às 20 horas, palestra e passe. Sexta-feira às 14 horas, palestra e passe. Domingo às 9 e às 10h30, palestra e passe. Além do tratamento espiritual e da palestra, nós temos também aos sábados, às 8h30 da manhã, a evangelização infantil. Estão todos convidados. E também, pessoal, o que mantém a nossa casa aberta é o nosso bazar, o nosso brechó, que abre de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Então, quem puder adquirir algum produto do nosso bazar, nos auxilia muito. Também aceitamos produtos para vender no nosso bazar, roupas, sapatos, né? E lembrando que nem toda doação que chega na nossa casa vai para o nosso bazar. Parte dessa doação nós encaminhamos para outros locais que nos pedem assistência, né? Então, locais que atendem morador de rua, tem a Casa das Cegas, que sempre vai buscar roupa, doação lá nossa. Então, a parte da doação vai para o bazar, que é para a gente reverter e nos manter, e parte da doação a quem necessita, né? Nós fizemos ação em casas de caridade diversas, em outras casas espíritas, também já levamos doação até em aldeia indígena, onde precisa e a gente está ali apto a ajudar, nós buscamos ajudar. Agora nós vamos, em novembro, nós vamos levar uma doação lá para Minas, para um asilo, para um hospital, nós vamos já levar lá doações que nós estamos arrecadando da nossa casa, tá? Também a nossa casa tem o projeto da Cesta Básica, onde nós assistimos com o alimento 33 famílias, que são, além delas pegarem o alimento, elas frequentam a nossa casa, então, desculpe. Essas 33 famílias recebem, né, apoio do alimento e espiritual, tá bom, pessoal? Então, quem puder nos auxiliar também, esse número de famílias ele pode crescer de acordo com a necessidade, ok? Dia 8, turma, último recadinho da nossa casa, né? Dia 8 nós vamos fazer a nossa feijoada. Então, quem também quiser nos ajudar lá na nossa feijoada, são todos muito bem-vindos. A feijoada custa R$ 50, é um marmitex de feijão e um outro marmitex com complemento, arroz, couve, farofa. Serve muito bem duas pessoas e até três, viu? Assim, ó, para comer bem mesmo duas pessoas e comer forte, né? Mas já vi gente falando que chega em casa e come três, quatro pessoas. Mas a gente garante duas. E lembrando que a feijoada a gente serve no Marmitex para você levar e consumir na sua casa, porque nós não temos espaço para a pessoa estar consumindo a feijoada lá na nossa casa. Então, quem for participar, quem quiser comprar a feijoada, é para retirar lá na nossa casa, tá? Não vamos fazer uma quantidade muito grande. Então, nós vamos fazer 60 feijoadas e pela minha lembrança aí já temos 40 e tantas reservas. Então, se você quiser feijoadinha, manda um WhatsApp lá, faça a sua reserva, né? Pode pagar no dia, no dinheiro, no cartão, no Pix, do jeito que quiser, tá bom, turma? Então, fica aí o convite para a nossa feijoada.
Agora sim, encerramos os recadinhos da nossa casa e vamos para o recadinho da nossa live, né, pessoal? O que que a gente precisa aqui para nossa live para começar nosso estudo às 20h30 bonitinho? Amor no coração em primeiro lugar, né? Vou ligar aqui um aquecedor porque tá frio aqui, gente. Então vamos lá. Para nossa live, nós precisamos de amor no coração. Precisamos de uma aguinha, tá? Pode ser garrafinha igual essa minha, pode ser um copo, pode ser uma jarra, porque durante o estudo, durante o tratamento espiritual, ocorre aqui, pessoal, durante essa live, a gente recebe a visita dos amigos espirituais aí, cada um na sua casa, e eles, a gente tendo fé, eles deixam aí na nossa água o remedinho que a gente precisa. Inclusive, uma recomendação nossa é que se na casa de vocês tiver alguém adoentado, separa a água de quem está doente, porque o plano espiritual coloca lá um remedinho específico e especial para quem está doente, tá? Se todos na casa estiverem bem, podem colocar lá uma jarra e compartilhar para todo mundo a água fluidificada, inclusive com os bichinhos de estimação, tá? Outro recadinho aqui da nossa live é: podem colocar nos comentários os nomes que vocês querem que a gente faça as vibrações, tá bom? A gente não vai falar nome por nome, porque é muito nome, mas coloquem aí, tá? Ai, Renata, eu não quero colocar o nome aqui por N motivos na live aqui público, né? Porque quando a gente coloca o nome, todo mundo tem acesso. Pode pegar um caderninho aí do lado e fazer as anotações. O que que é importante? Coloca o nome e do ladinho se a pessoa é encarnada ou desencarnada, tá? Para ajudar o plano espiritual direcionar a vibração. E também podemos colocar o nome dos nossos bichinhos de estimação nas vibrações, tá? Podem colocar aí que eles também são seres amados e também recebem as nossas vibrações, certo? Da nossa live é isso. E como eu falei, quem quiser acompanhar o livrinho Vinha de Luz e quem quiser acompanhar no Evangelho também tenho em mãos o Evangelho do Novo Testamento, que daqui a pouquinho a gente fala onde está. Outra coisa, turma. Vocês que estão aqui já mandando recadinho, já vou dar oi, já vou ver quem está online aqui. Não deixe de dar um joinha. Se você não quer colocar o nome para vibração, manda um coraçãozinho, uma florzinha, um beijinho aí. Por quê, pessoal? Quando vocês curtem, dão joinha, comentam, compartilham, o Facebook, o algoritmo deles, entende que o nosso conteúdo é bacana e oferece para mais pessoas. Que o objetivo principal dessa live é a gente levar o evangelho e a doutrina espírita à maior quantidade de lares possíveis, tá? Então, conto com a ajuda de vocês. Opa, hoje eu disparei a falar aqui, né, turma? Vou falar oi para quem tá aqui dando oizinho. Airan, boa noite, minha amiga. Seja bem-vinda. Estherzinha, boa noite, seja bem-vinda. Otília Colombo, boa noite, seja bem-vinda, Otília. Nossa, turma, acho que eu. Deixa eu ver aqui pelo celular. Ah, agora sim. Airan, falei, Estherzinha, Otília Colombo. Naná, minha flor, um beijo, seja bem-vinda. Manuel, boa noite, meu amigo. Boa palestra para nós, um chazinho quente cai bem mesmo. Rosana Domingues, minha linda, minha amiga querida, um beijo pro seu Décio aí que tá com você. Ismeinha, noite linda, gratidão, meu amor. Um beijo no seu coração, Ismeinha. Que bom ter você aqui. Deis, minha amiga querida, a Deis que está lá no comando junto com a Rô, com a Adriana, com a Marisa. Ai, tem uma turma lá, desculpa quem eu esqueci, mas estão lá à frente do bazar maravilhosamente bem. Elza, boa noite, minha querida, seja bem-vinda. Delvio, que alegria ter você aqui, meu amigo. Ale, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda. Eric Meire, boa noite, que bom ter vocês aqui. Caroline, que alegria ter você aqui, Carolzinha. Joelma, boa noite, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Cristina Souza, que bom ter você aqui. Gustavo, que bom ter você aqui, meu amigo. Sueli Valeriano, minha flor, que alegria ter você aqui. Iraci, que bom ter você aqui.
Que bacana! Só gente muito bacana. É isso aí, muito bom ter todos vocês aqui. Isso daí é a força que dá para a gente continuar aí nos estudos, né, pessoal? Muito bom. Pessoal, agora deu as 20h30, podem continuar mandando recadinho aí, que depois que acabar o estudo, né, e passe e tudo mais, eu volto a falar com vocês mais um pouquinho, tá bom? Então, nesse momento, eu convido a todos a fazermos juntos uma prece para dar início ao nosso estudo. Então, vamos com muito amor, elevando o nosso pensamento até Deus Criador, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos. Vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre, nosso guia. Vamos agradecendo a Ele por nos mostrar o caminho do amor e principalmente por exemplificar o caminho do amor. Vamos também agradecendo a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, Dr. José Maurício, os nossos mentores em particular, os espíritos amigos, mentores responsáveis por esse trabalho da live, que visita as nossas casas, visita os nossos lares, os nossos corações, nos auxiliando a sermos melhores a cada dia. E assim, envolvidos nesse amor, envolvidos com o plano maior e com a permissão de Deus e de Jesus, vamos dar início a mais uma noite de estudos. Que assim seja. E como é bom fazer uma prece. Quando a gente termina a prece, que a gente se conecta a Deus, é bom demais, né, turma? Eu me sinto assim, em outro nível, né? Depois de fazer uma prece. A lição de hoje, vou mostrar aqui de novo, né? Livrinho Vinha de Luz, a sequência, a lição número 25 chama Aplique-no-nos, né? Aplicar em nós mesmos. Está uma cartinha lá de Paulo a Tito. Então, quem quiser procurar lá no Novo Testamento, lá em cima na página lá da Bíblia do Evangelho de vocês, vai estar escrito Tito pequenininho. No número grande vai estar o número 3, que é o número do capítulo, e no número pequenininho, o 14, que é o número do versículo. E nesse versículo, Paulo fala assim: e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. O que é isso, né? É, por exemplo, eu sou espírita. Se eu me declaro e me denomino espírita, eu tenho que buscar ter a conduta de acordo com o espiritismo. Renato, o que é ter a conduta de acordo com o espiritismo? Primeiro, é ser um bom cristão. Segundo, é buscar o conhecimento. Praticar a caridade no seu sentido mais amplo da palavra, né? Não é aquela caridade de dar só uma moedinha e tá tudo bem. É a caridade no sentido mais amplo da palavra. Acolher, escutar, ser carinhoso, estender a mão, fazer o bem independente de para quem seja, né? Fazer o bem sem olhar a quem. É praticar o que a mão esquerda faz que a direita não fique sabendo, ou vice-versa. Isso são coisas que a gente aprende na doutrina espírita. É mudar a nossa maneira de pensar, é mudar o nosso coração, é praticar o perdão, é praticar o culto no evangelho do lar. Então, tudo isso que a gente aprende não é só falar, sou espírita, acredito em reencarnação. É colocar em prática os ensinamentos que a gente deve buscar dentro da doutrina, né? Tanto que uma das recomendações do Emmanuel do Kardec, né? Também é estudar, 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 porque o conhecimento liberta, o conhecimento nos coloca numa posição melhor. Então, ser espírita é aplicar o que a gente aprende na doutrina espírita na nossa vida. E o que o Paulo dizia a Tito é: ser cristão é aplicar na vida os ensinamentos do Cristo, que também serve para nós, porque apesar de nos denominarmos espíritas, também podemos nos denominar cristãos, porque acreditamos no Cristo, acreditamos em tudo que o Cristo veio nos ensinar. Então, para nos falarmos de boca cheia, né? Sou cristão, sou espírita, eu preciso aplicar na minha vida de fato os conhecimentos, né?
Eu ia falar o Paulo, né? O Paulo não, Emmanuel vai trazer o seguinte texto aqui para nós. É preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentar-nos com ela no serviço de elevação. É o que a gente falou, né? Não é só eu acredito no espiritismo, mas eu não me movimento, né? Dentro da doutrina espírita, dentro de mudar os meus conceitos, não adianta nada. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície. Vou ler de novo. Desculpa, gente. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos, né, se não a vivemos, se não a exemplificamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. O que é palavrório? É só falar e não fazer e não praticar. Né? Então, tá, sou espírita, acredito na reencarnação, mas não busco compreender o meu próximo, não busco me perdoar, não busco fazer reforma íntima, então quer dizer, não é só acreditar, tem que praticar. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, né, a trilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Então, tem que estudar, tem que aprender, tem que ler o evangelho, tem que fazer evangelho no lar, tem que fazer a caridade nessa forma mais ampla. Depois, amanhã eu faço. Não adiantou nada, não serviu para nada, só acreditar. A gente tem que caminhar no caminho que a gente acredita. Há no espiritismo cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos das boas obras. É justo que se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Ou seja, né, às vezes a gente fica preocupado quando a gente ouve, lê o evangelho, assiste uma palestra, já quero abrir um orfanato, já quero ir lá, né, levar comida para um morador de rua, que são coisas importantes que a gente deve fazer e se preocupar. Mas não é só isso. Tem uma coisa que vem antes e é tão importante quanto, que é sermos boas pessoas, bons cristãos, por exemplo, dentro do nosso lar, no convívio do nosso lar, junto com os nossos colegas de trabalho, tanto na casa espírita quanto no nosso trabalho financeiro, que a gente tira o nosso pão lá, o nosso financeiro. Tanto no trato que eu vou ter com as pessoas no comércio, no transporte público, um médico que eu vá. Então, é nessas pequenas atitudes da nossa vida que nós temos que praticar o ser cristão, o ser espírita. Quer ser educado, quer ser bondoso, amoroso, que não é pagar o mal com o mal, é pagar o mal com o bem. Essas coisas pequenininhas do nosso dia a dia é que somando dá um montão. E é isso aí que a gente vai prestar contas lá no plano espiritual, né? De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática, né? Aquelas pessoas que só fica dando ideia e não faz. O que adianta, né? É ter a ideia e automaticamente pensar como eu posso ajudar, como eu posso colocar a minha ideia em prática, tá? É muito importante isso, gente. Isso daí também tem uma palavrinha que a gente deve pôr na nossa vida, que é proatividade. É começar a fazer. Às vezes eu não tenho tudo, mas eu vou fazer com aquilo que eu tenho na minha mão naquele momento agora. Né? Ou muitas vezes também a gente pensa, nossa, eu queria acolher as crianças de rua, mas eu não tenho dinheiro ou não tenho uma casa que me possibilite esse acolhimento. Ok, mas tem alguém que tem e que precisa da sua ajuda, entende? Então você pode ir lá ajudar. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam.
O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem a chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta, né? Então, tem árvores lindas, maravilhosas, que serve o quê? Para embelezar, né? Mas não fornece o alimento. Por ele tá dando com exemplo. É claro que as árvores também, mesmo não dando fruta, elas auxiliam a gente no oxigênio, na manutenção do ar e tudo mais, né? Mas ele também dá o exemplo aqui, por exemplo, do céu. Às vezes o céu faz aquela nuvem que vai preta, fala, vem uma tempestade por aí, não vem? Aí deixa de molhar a terra, né? Então o que ele fala é isso, se a gente ficar só no campo das ideias, se a gente não for para o campo da ação, ficar só no campo da contemplação, não vai acontecer nada. A gente vai ficar ali só igual na vitrine, né? Igual a comida que tá lá na vitrine não mata a fome, não é? Então é isso aí, vamos sair da vitrine, vamos para ação. As escolas religiosas, igualmente, revelam grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores, são os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca, tá? Por isso, nós aqui, quando a gente se propõe a vir falar do evangelho, automaticamente a gente tem que se propor a fazer, a nos modificarmos. Porque não adianta nada eu vir aqui ficar falando, leio aqui essas palavras bonitas do Emmanuel, do Evangelho, inspiro todo mundo e eu mesmo não faço nada. Então a gente tem que sair do campo das ideias e tem que ir para o campo da ação, tá, pessoal? É muito importante. Junto com esse livro, eu peguei um outro livro aqui, um trechinho que eu vou complementar essa palestra para vocês com ele. Olha, quem tiver a oportunidade de ou ter este livro ou baixá-lo em PDF que tem aí, né? Mas quem puder comprar, tá em sebo e tudo, é uma excelente complemento de leitura. É um livro que chama Sol nas Almas, esse livro aqui maravilhoso, que é o médium é o Valdo Vieira, pelo espírito do André Luiz. E ele tem várias lições aqui, são legal que são lições também curtinhas, como o Vinha de Luz, que a gente pode ali, de repente, adotar a leitura salutar. Vou ler uma lição do Sol nas Almas, uma por dia. Nossa, gente, ajuda tanto. E essas lições, elas abrem a nossa mente para quando a gente vai ler o Evangelho, por exemplo, né? Então, uma coisa vai complementar a outra. Essa lição do livro Sol nas Almas é a lição número 29. E ele fala assim, ó, defesa da verdade, que vai de encontro com essa lição do Emmanuel que a gente viu no Vinha de Luz, que ele vai reforçar essa necessidade da gente fazer por onde, da gente aplicar as lições dos conhecimentos na prática, né? E aí ele vai falando, tá falando aqui especificamente do espiritismo, né? Que a gente que tem convicção nos ensinamentos da doutrina espírita, a gente precisa defendê-la, né? E aí ele fala que ele vê dois grandes princípios que dignificam a vida nessa lição. Um é a educação. Todos sabemos que a educação é a realidade, né? Só que, ó, vou até ler como tá aqui no livro para a gente refletir, porque não é educação simples e pura, né? Igual a gente está falando aqui, não é só fazer vitrine. Então ele fala bem disso aqui, por isso que eu trouxe para vocês. Então ele fala assim, ó, educação. Todos sabemos que a educação é a realidade inconteste. Mas por isso não deixa de ter escolas, programas, compêndios, professores, especialistas dinamizando o ensino, sem que a ignorância contaria com seu império de sombras consolidado na Terra. Então, a gente sabe que a educação é importante e para a educação acontecer, a gente precisa de escola, de professor, de entusiastas da educação. Para quê? Para que a educação aconteça. Então, só acreditar na educação e não ter o professor, a escola, aquela pessoa disposta a passar o conhecimento, que ele fala aqui, as sombras tomariam conta da terra. Então, se eu só falar, ah, tá bom, eu acredito no evangelho, mas eu não viver o que está no evangelho, o que é viver, né, tá no evangelho? É
buscar o amar ao próximo igual eu amo a mim mesmo, né? Amar Deus sobre todas as coisas, se eu não buscar praticar isso, não vale nada eu só falar que acredito. Eu não estou colocando em ação, tá? Isso eu coloco em ação, como eu já falei para vocês, vou repetir novamente, porque eu acredito muito nisso. Não são nos grandes feitos, eles são importantes, lógico, mas são nos pequenos. Ter educação no comércio, ser amoroso, buscar ser solidário com aquele que sofre, tá? E outra coisa que ele fala, outro caminho, é a da justiça. A justiça existe por si. No entanto, por essa razão, não dispensa os tribunais, as legislações, juízes, advogados que lhe administrem os recursos sem que o mundo jamais sairia da animalidade e da delinquência. Então, gente, a justiça é legal. É legal, tem que ter justiça. Deus é justo, o mundo é justo, mas precisa ter mecanismo para que essa justiça se cumpra. Entendeu? Então, ele dá esses dois exemplos aí para a gente pensar na ação da nossa vida, né? Ninguém precisa ferir ou impor nesse ou naquele ponto da sustentação doutrinária, mas o espírita tem a obrigação de estudar e refletir, assegurar a limpidez dos estudos que abraça e garantir-lhes a difusão clara nos alicerces do discernimento e da lógica, sem que as consequências humanas, mesmo as que estejam sob rótulos do espiritismo, continuarão adstritas ao fanatismo e à superstição. Não nos cansemos, pois, de trabalhar e servir, mas sem deixar de raciocinar e esclarecer. Então, toda casa espírita que eu vou, palestra que eu vou, sempre é muito difundido e batido nessa tecla, na necessidade que a gente tem de buscar o conhecimento. Porque antes da gente pôr em prática, a gente tem que conhecer. Adquirir o conhecimento, começa a praticar. E quando a gente aprende de verdade e começa a praticar de verdade, a gente nem consegue mais fazer o errado. Mesmo que a gente queira, a consciência da gente, ela não deixa, a gente não sai do caminho, né? Então, o grande estímulo dessa palestra aqui de hoje, dessa conversa aqui, não é nem uma palestra, uma conversa, esse bate-papo que a gente tem aqui, é da gente refletir sobre nós mesmos, sempre, né? Aliás, que todos os nossos encontros têm muito esse objetivo, que é um alicerce da doutrina espírita, que é a reforma íntima, é refletirmos sempre e, em primeiro lugar, nas nossas atitudes, é buscar incansavelmente os estudos, o conhecimento da doutrina e do evangelho e colocar em ação, ter atitude, né, pessoal? Nós temos que encaixar na nossa vida esses compromissos. A gente não pode deixar para ir na casa espírita ou para fazer alguma coisa de bom pelo outro, se der tempo, se sobrar tempo. A gente não pode deixar as coisas mundanas e materiais tomar conta, tomar rédea das nossas vidas. Então, nós temos que colocar na nossa programação este compromisso, tá? Por exemplo, se eu tenho um compromisso de ir lá na casa espírita uma vez por mês, auxiliar de qualquer forma que seja, né? Que são muitos os trabalhos realizados numa casa espírita, que eu não falte a este compromisso, né? Se eu me propus aí num asilo, numa creche, no orfanato, num presídio, sei lá, tem tanta coisa que a gente pode fazer, que eu encaixe alguma dessas coisas na minha vida, né? Tem uma, ela não tá aqui, eu não vi ela aqui na live, eu não sei. Tem uma coleguinha nossa na Casa do Caminho que diz que tem uma ação lá no prédio dela, onde o padre, me parece que organiza, que determinado dia ele fala: olha, vamos cada um dar um marmitex de comida. Então, aquela fala que faz mais que um. Então, ele pega um marmitex de comida de cada apartamento do prédio inteiro e vão para a rua entregar. Olha só que atitude bonita, né? Então, se você, por exemplo, assume um compromisso desse de dar uma marmita, não deixe de dar. Entende? Isso que eu tô falando, tem que pôr em ação. Então não é só achar bonito, achar legal, é procurar o que se encaixa melhor ali na sua vida e ter aquilo como compromisso. Não deixa para fazer o bem se deu certo, se der tempo, se eu lembrar, não deixa não, gente. Programem na vida de vocês ações para você auxiliar o seu próximo.
por menorzinha que seja, já vai fazer uma diferença na sua vida e na vida daquele que você está ajudando, auxiliando, tá? Nós temos, por exemplo, pessoas lá na Casa do Caminho que nos ajudam, que eu não conheço, não sei nem como tá o rosto, não conheço. Mas todo mês elas têm um compromisso, por exemplo, de fazer doação de alimento. Todo mês chega lá a doação da pessoa, porque ela se comprometeu. Então ela não fala, se sobrar, eu dou para a cesta básica. Ela não. Eu tenho um compromisso de todos os meses ir lá e contribuir com a cesta básica. Né? Tem outras pessoas que têm compromisso, por exemplo, de abrir e fechar a casa lá do caminho, por exemplo. Faça chuva ou faça sol, olha lá. As meninas que tomam conta do bazar, todas voluntárias, gente, não ganham R$ 1 para abrir o nosso bazar. Elas têm compromisso, elas encaixaram esse compromisso na vida delas, né? Então a gente tem que ter este compromisso com alguma coisa, tá? Tô falando disso. Quer ver um compromisso que a gente tem que ter, todo mundo, de fazer o evangelho no lar? Tenha um compromisso, comprometam, marque o dia, marque o horário, e naquele dia, naquele horário, é um compromisso. Ah, Renata, eu vou deixar de sair para fazer evangelho no lar? Vai deixar de sair ou vai chegar atrasado no compromisso. Mas o seu compromisso com o evangelho no lar não pode falhar, não pode faltar. Entendeu? Então, quando a gente se compromete com as obras, a gente tem que buscar não falhar, tá? Claro, né, gente? Uma vez ou outra, ficou doente, fez uma viagem de férias, por exemplo, do Evangelho no Lar, vai acabar. Mas assim, o que eu quero dizer é que cumpra-se o máximo possível. Não deixa para se der tempo. Tem aquele compromisso. É segunda, é segunda. É uma marmita, é uma marmita. É ir lá, igual as meninas vão no bazar, é ir lá no bazar. É estudar, que a galera faz o curso aí. Vou me comprometer a começar a estudar doutrina espírita. É faltar o menos possível. Se faltar, buscar entender o que aconteceu naquela aula, tirar dúvida e tudo mais. Então, a gente precisa disso, tá? Porque senão tem gente que toma conta, né? Não podemos deixar tomar conta, não. Temos que tomar nós as rédeas da nossa vida e fazermos as nossas obras, né? O que que a gente vai ficar conhecido como depois que a gente partir desse mundo? Pela nossa belezura? Não, a gente vai ficar conhecido pelas nossas obras. Tá certo? Já passei 2 minutos aqui do nosso combinado, né? Que o nosso combinado de estudo é das 20h30 às 20h50. Já são 20h52. Desculpem aí de eu ter passado um pouquinho, mas me empolguei, né? Eu gosto muito, gente, de estar fazendo as coisas, de estar participando. Então, quando a gente entra nessa seara aí, eu me empolgo. Mas muito bom. Eu convido agora todos vocês, após essa reflexão, essas palavras animadoras do Paulo, que é vamos aplicar em nós mesmos aí, vamos, né, ter força, vamos junto. Eu convido vocês nessa energia para formarmos uma grande corrente de amor e fazermos as nossas vibrações. Então vamos nesse momento imaginar que nós estamos todos de mãos dadas, que o nosso coração expandiu além do nosso peito, que o nosso coração está enorme, iluminado, e a luz que parte do nosso coração são de vibrações de amor, de saúde, de perdão, de cura, de entendimento, de fé. E vamos irradiando essas vibrações por todo o planeta Terra, por todos os seres que habitam este planeta, de todos os reinos. Vamos vibrar esta luz muito intensa aos doentes, aos jovens, aos idosos, às crianças, mas especialmente aqueles que estão em asilos, orfanatos, casas de recuperação e detenção, que estão vivendo nas ruas sem um lar, sem um apoio familiar, que eles recebam essa nossa irradiação de muito amor. Vamos irradiar também muito amor aos nossos irmãos que partiram para a pátria espiritual e aos nossos irmãos que estão chegando aqui no mundo físico. Recebam todo o nosso amor e tenham fortalecimento para encarar as suas novas realidades. Vamos também vibrar em favor de todos os trabalhadores do bem. Vamos também vibrar pela expansão e pela unificação das religiões, pela expansão do Evangelho de Jesus. Vamos, nesse momento, nos iluminar ainda mais o nosso coração e irradiar mais fortemente ainda amor, paz, saúde, perdão, perseverança, fé
a todos os nomes colocados na live da noite de hoje, seja aqui nos comentários, seja aí nos caderninhos de cada um. Que cada um receba a irradiação de acordo com a sua necessidade e com o seu merecimento. Vamos também nesse momento deixar essa radiação de muito amor, essa vibração de muito amor, para que o plano espiritual leve aonde for mais necessário. Pedimos também, encaminhamos também essas vibrações aos nossos amigos, aqueles que se dizem nossos inimigos dessa e de outras vidas, aos nossos familiares e em favor de nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, rogamos que a equipe espiritual que já se encontra conosco desde o início desse estudo, que eles possam reorganizar os nossos centros de força, que eles possam fortalecer o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, que possamos receber do plano maior os bálsamos de cura, de alívio e de fortalecimento, que possamos ter calma, discernimento e serenidade para resolver as questões da nossa vida. Vamos pedindo humildemente que esses amigos espirituais deixem na nossa água, nesse momento, o remédio, o fluido, o bálsamo de que somos merecedores, de que necessitamos nesse momento. E assim vamos agradecendo o estudo do Evangelho, o estudo das lições da doutrina espírita, o tratamento espiritual que recebemos, o remédio colocado na nossa água. Vamos agradecendo por essa oportunidade bendita de estarmos aqui. Vamos também rogando que a equipe espiritual continue nos amparando e continue nos auxiliando a colocar em prática os ensinamentos que estamos recebendo. Que os nossos mentores em particular, que a equipe espiritual nos fortaleça para estarmos sempre no caminho do bem, para sermos cada vez melhores no caminho do Cristo. E assim, agradecemos e com muito amor encerramos o nosso encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e a toda a equipe espiritual que muito nos ampara. Ai, graças a Deus. Que coisa boa, né, gente? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver os recadinhos de vocês. Adailton, boa noite. Antônio Carlos, boa noite. Maite Rodrigues, boa noite. Ana Pereira dos Santos, boa noite. Ju Vieira, boa noite. Que legal, muito obrigada. Iraci, Gustavo, gratidão. Ju, obrigado, turma toda que entrou. Obrigado pelos coraçãozinhos, pelas florzinhas, pelos recadinhos que vocês mandaram aí. Muito obrigada, viu? Obrigado, Naná. É muito bom, gente. É graças a vocês aqui. Vou ser sincera com vocês. Se eu não tivesse esse compromisso aqui com vocês, eu não estudaria tanto, não buscaria tanto a minha melhora. Então, agradeço a vocês pelo incentivo de estarem sempre aqui conectados comigo, que é através desse incentivo aí que eu também tenho buscado a minha melhora individual e o meu aprendizado cada vez mais. Obrigado, Eric Meire. Obrigado, meus amores. Até a próxima, domingo, se Jesus permitir, ele há de permitir, estaremos juntos aqui novamente, viu? Um beijo no coração, que Jesus visite a casa e o coração de cada um.